Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Muito obrigada por estar aqui agora juntamente comigo para o nosso culto online. E hoje Deus tem uma mensagem muito especial para os nossos corações. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo não tem como, né? Não tem como parar. São as minhas aves que estão ali do outro lado, mas não tem jeito de lá para cá dá para ouvir, mas me dê um desconto aí, tá? E ignorem, por favor. Mas o importante é que você está convidado para, juntamente comigo, entrarmos na presença do Senhor. Nós estamos aí com um estudo sobre a armadura de Deus. Durante essas semanas todas, nós estamos falando, aprendendo, ouvindo sobre algo muito importante que Deus tem colocado à nossa disposição, que é a armadura espiritual. Para quê? Para que nós possamos estar preparados e preparadas para a batalha espiritual, que é 24 horas. E precisamos estar atentos com relação a isso. E o apóstolo Paulo nos dá essa orientação em Efésios capítulo 6. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Rúbia Betânia. Então vem comigo, vem se alimentar da palavra e Deus vai falar ao teu coração. Vamos ler o que diz Efésios capítulo 6, versículo 18? Diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, no final do assunto sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo dá aos nossos irmãos efésios instruções importantes sobre o orar e o vigiar. Ele finaliza a sua carta com palavras de incentivo à igreja daquela época que soam até hoje sobre a igreja em pleno século XXI. Ainda tem algo que precisamos aprender. Crente não deve ir para a batalha somente confiando na sua própria força, por mais que se ache forte. Aprendemos que precisamos nos revestir da armadura espiritual, que estamos a todo instante sendo alvos do inimigo, que temos adiante de nós o general dos generais, e mesmo assim precisamos orar em todo o tempo. Quando abrimos esse livro aqui, livro sagrado, Deus fala com a gente através do que está escrito aqui, porque são palavras vivas que nos transformam em pessoas melhores e nos guiam pelo caminho certo que leva para o céu. Quando nós oramos, é o nosso momento de falarmos com Deus. Não significa que vamos estar sempre com os nossos olhos fechados, que a gente vai andar ajoelhado pelo meio da rua o tempo todo. Não! Sejamos sábios. Orar em todo tempo corresponde a estarmos conectados 24 horas. É estarmos em comunhão com Ele. É viver na presença de Deus. Eu vou até repetir isso para você gravar aqui, na sua mente. Viver na presença de Deus. Nossa vida de oração deve ser constante. E não só quando a gente está doente, não só quando estamos passando problemas, quando estamos precisando de uma bênção. A maioria dos crentes só busca de verdade falar com Deus através da oração quando está aperreado, como diz lá na minha terra. Quando a coisa está feia. Então só assim é que acha de pedir oração para os irmãos. Peço oração porque o diabo está furioso contra a minha vida. Só agora? Isso é falta de leitura bíblica. Senão saberiam que a batalha espiritual é uma constante na vida de todo o crente.
O apóstolo Paulo orienta aos servos de Deus a orar em todo o tempo. Comunhão, intimidade com o Eterno. Tá limpando a casa, tá arrumando, tá ligado com Ele. Tá no supermercado, tá na feira fazendo a sua compra, tá conectado com Ele. Tá em sala de aula ou lá no trabalho, tá pensando nele. Você sabe que está no meio de uma batalha, mas teu alvo é o general que está à frente, que te fala qual a próxima estratégia você tem que usar. Isso é intimidade, você falar com Deus e Deus falar com você. Soldado, agora põe o escudo da fé, que está vindo aí um dardo flamejante. Soldado, põe o capacete da salvação, que agora está vindo aí uma seta venenosa na tua direção. Soldado, o terreno aqui tem lama, tem pedra, tem buraco. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Soldado, o inimigo vem com tendenciosidade para te confundir. Põe a couraça da justiça. O inimigo está investindo na tua fraqueza. Hora de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só vence quem tem intimidade com o general. Para se ter intimidade com uma pessoa, não é assim de uma hora para outra. Tem primeiro que se conquistar a confiança dessa pessoa. Tem que passar pelos requisitos. Tem que abrir a boca. Tem que dialogar, tem que se comunicar, tem que falar. Pensar que só porque fez teologia é o suficiente para vencer a batalha espiritual é o mesmo que nadar e morrer na beira da praia. Teologia é a união de dois termos gregos: theos, Deus, logia, ciência ou saber ou estudo. E teologia significa, para uma fácil compreensão, é estudar sobre Deus. Faça, é bênção para a tua vida, é bênção para o nosso conhecimento. Mas conhecimento sem a presença sem o conhecimento, fica algo incompleto. Tem que ser os dois. Tenha a presença de Deus, mas estude também. Tenha o estudo, mas também tenha a presença de Deus. Paulo, no versículo que nós lemos aqui, fala sobre orar, suplicar, vigiar, perseverar e ainda fala sobre suplicar 2 vezes. O que é suplicar? Essa aqui é só para os crentes, porque só os crentes vão entender. É a oração feita com insistência e submissão. Por que insistência? Porque quem não ora, não recebe. Quem ora muito pouco, também recebe muito pouco ou quase nada. A Bíblia diz que Daniel, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Está lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, a parte B, esse trecho. Qual era o ato dele 3 vezes por dia? Ajoelhar-se e orar. Isso me leva a compreender que quando ele não estava ajoelhado, ele continuava em comunhão, porque ele vivia na presença. O finalzinho diz que ele era acostumado a orar. Isso me indica perseverança, o qual Paulo falou em Efésios 6,18, que nós lemos. Fizeram o rei assinar um decreto com a única finalidade de atingir Daniel, para tirar ele do cenário e pôr fim à sua vida. O que é isso? Batalha espiritual. Sabe qual foi a atitude dele? Não foi ficar de casa em casa dos irmãos, repetindo que tinha um complô contra a sua própria vida. Não foi correr para o rei e pedir clemência, prometendo que ia deixar de orar, ia deixar de se ajoelhar 3 vezes diante da janela que estava na direção de Jerusalém. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, e foi orar como era seu costume.
Ele estava tranquilo. O verdadeiro servo de Deus, ele não se desespera. Ele não murmura, ele não amaldiçoa quem está tramando contra. Ele não perde nem o sono. Se você não tem ainda esse hábito de falar com Deus todos os dias, comece a adquirir hoje. É Deus quem coloca o fruto do Espírito na gente, e um deles é o domínio próprio. Porque sabemos que não estamos sozinhos nessa luta. Daniel foi jogado para ser comida de leão. Deus não livrou Daniel da cova. Assim como Deus também não livra ninguém de passar luta, de passar problema, de passar provação. Mas lá na cova, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca daquelas feras e Daniel foi retirado de lá com vida, sem nenhum arranhão, e ainda, mais uma vez, ele deu testemunho de sua fé para o rei e toda a corte do império, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diz o versículo que nós lemos. Assim como o conhecimento e a presença de Deus têm que andarem juntos, a oração precisa caminhar junto com a vigilância. O ato de vigiar no sentido bíblico é o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr riscos. Não sei se você, mas eu já vi casos de pessoas que só viviam orando, dando profecia para todo mundo, só viviam em jejum o tempo todo, consagrando, indo para monte de madrugada com outras pessoas, todo dia, e de repente soube-se da notícia. Divorciou. O irmão caiu. A irmã desviou. O que faltou então? Faltou vigilância. Mateus 26:41 é muito claro em dizer: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque de ser um super crente. Tenha sua vida de oração, sim. Seja usado, sim, para entregar a profecia quando Deus der ordem. Seja abençoado, sim, quando Deus te revelar algo. Quando Deus te disser que é para passar em frente, esse é algo que Ele te revelou. Mas esteja alerta. Tire a vaidade do teu coração em querer ser chamado ou chamada de grande. Porque você ora, porque você profetiza, porque você canta, porque você entrega visão, porque você prega. Transfira a honra para quem te usa. É necessário que ele cresça e que eu diminua, de João 3,30. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para a salvação de todos os homens. O seu ministério foi muito importante para Jesus. Ele sabia que iria preparar o caminho daquele que mudaria a história da humanidade. A obra é do Senhor e não de João. Assim como hoje a obra de Deus não é nossa. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Pai querido, muito obrigada, Deus. Te louvamos e te exaltamos porque Tu és o Senhor de toda a terra. E nós te agradecemos pelo esclarecimento, mais uma vez, da porção da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a colocar na nossa mente e no nosso coração tudo aquilo, Senhor, que Tu tens orientado a cada um de nós, para que nós possamos ser vencedores nessa terra. Nos ajuda a ter o hábito, Senhor, de todos os dias estarmos em comunhão contigo. De todos os dias estarmos conversando, falando contigo. Independente daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. O principal é estarmos conectados com o Senhor. Estarmos revestidos da armadura de Deus. Pai querido, abençoa esta pessoa que está do outro lado. Juntamente comigo, Senhor amado, orando, fazendo esta oração. Senhor amado, abençoa em nome de Jesus. Coloca dentro dela a Tua palavra. Coloca entendimento na Tua palavra, Senhor.
para que nós possamos cada dia mais termos sabedoria no nosso dia a dia, termos um comportamento diferenciado do comportamento do mundo. Em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando de uma forma especial e nos dá uma semana de vitória. Em nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Continue conectado aqui nesse canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Nos ajude. Já estamos quase com 100 mil inscritos aqui nesse canal, né? E vamos conseguir isso se você compartilhar com outras pessoas essas mensagens, os louvores e todos os outros vídeos que nós temos aqui nesse canal. Amém? Fica com Deus então.